Muitos deles acreditam em algo como: todo mundo vai vir contra a gente, vamos estar em uma grande guerra, e justamente quando as coisas parecerem realmente sem esperança, é aí que o Mahdi vai aparecer e derrotar todo mundo. Essa é uma ideia meio perigosa, porque aí você começa a pensar assim: então, o que deveríamos fazer é irritar o mundo inteiro o máximo possível, espalhar tentáculos terroristas pelo mundo todo, enfurecer todo mundo, fazer com que todos fiquem com raiva da gente para começar essa grande batalha, e aí o Mahdi vai aparecer. Então eles acreditam que podem provocar o fim dos tempos com suas ações. Hoje estou acompanhado por David Wood, um apologista cristão, filósofo e uma das vozes mais reconhecidas no debate crítico com o Islã atualmente. Ele comanda o Acts 17 Apologetics, onde debate com estudiosos islâmicos e explora algumas das questões teológicas mais desafiadoras. Sua trajetória também é notável, saindo do ateísmo para se tornar uma das principais vozes nessas discussões. David, seja bem-vindo. David, com tudo o que está acontecendo em torno do Irã agora, tensões crescentes, diplomacia fracassada e o risco de uma guerra mais ampla, parece que há muito mais acontecendo por baixo dos panos. Pode nos contar o que as pessoas não percebem sobre a ideologia desse regime? Bem, o regime iraniano é they're 12er, they're basicamente Shiita 12 imamita, um, extremistas no Islã. Existem cerca de 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Provavelmente cerca de 85% são muçulmanos sunitas. Então, a maioria dos restantes são xiitas. E aí você tem, tipo, algumas seitas menores que não se encaixam em nenhuma dessas categorias. Então você tem o regime xiita. E basicamente era isso, sabe? O Irã teve um rei por milhares de anos. E aí, nos anos 1970, as pessoas meio que formaram uma aliança contra o Shah. Você tinha os islamistas e os esquerdistas. Então tinha comunistas, socialistas e todo mundo. E todos concordaram que queriam o Shah fora. Então todos concordaram que podiam se livrar dele. E conseguiram. E então o Shah e sua família foram embora. E aí os islamistas começaram a matar os esquerdistas. E portanto não era para ser uma aliança de longo prazo. E muitas pessoas que pensaram: ei, vamos nos livrar do Shah. E então, sabe, todos nós que estávamos trabalhando juntos vamos nos dar bem. Começaram a perceber que esse não era o verdadeiro objetivo dos líderes xiitas e assim por diante. Por isso, muitas pessoas ficaram decepcionadas com o rumo das coisas. Mas isso basicamente vem se acumulando. Isso vem se acumulando ao longo dos anos. Então tem crescido. E então houve uma pesquisa há vários anos e foi feito um estudo e foi determinado que o Irã já não é mais nem uma nação de maioria muçulmana. Apenas cerca de 40% da população se considera muçulmana de qualquer tipo. Então xiitas, sunitas, coranistas, qualquer um, todos esses juntos não somam nem cerca de 40% da população. E então, mesmo entre os muçulmanos, há muçulmanos que não querem ser liderados por esse regime. Então, a maioria das pessoas no Irã não apoia o regime. Na verdade, as únicas pessoas que ainda apoiam o regime no Irã são os mais radicais, tipo os xiitas duodecimanos radicais. Por isso, o regime não pode ceder em nada, nem em questões como o uso do hijab. Eles não podem dizer: ok, você não precisa mais usar o hijab. Eles perderiam o apoio do único grupo que ainda os apoia. Então eles precisam continuar sendo rígidos e brutais. Mas o povo, a grande maioria da população, não quer isso de jeito nenhum. Então é uma situação bastante desastrosa, mas o Irã se especializa em colocar as pessoas em situações onde there's a vai te custar caro de qualquer forma. Então, se deixar esses caras continuarem, isso seguirá causando problemas no futuro. Ou você pode lidar com eles em algum momento, mas eles vão garantir que o maior número possível de pessoas sofra, tanto dentro quanto fora do Irã. Então, eu não sou fã do regime iraniano. É isso. Qual é o problema do Irã com Israel? É político, ideológico? Parece que eles têm Israel na mira. Bem, isso é o Islã em geral. E quando eu digo Islã em geral, não estou dizendo todos os muçulmanos ou algo assim, estou dizendo que isso está realmente embutido no sistema. E quero dizer, eu posso realmente explicar a origem disso, É Maomé ficando realmente muito magoado e envergonhado. Porque quando ele se declara profeta em Meca, ele afirma estar em linha com os profetas de
Judaísmo e cristianismo. Então ele está na Torá e no Evangelho. Ele é o próximo profeta na linha de todos os vários profetas. Ele acredita que, de acordo com o judaísmo e o cristianismo, todas as nações têm profetas enviados a elas falando sua língua. E então ele acha que isso faz parte disso, faz parte novamente do judaísmo e do cristianismo. É apenas parte da revelação bíblica que Deus envia profetas para cada grupo em sua própria língua. E ele acredita que nós acreditamos que Deus enviou profetas para cada nação. E ele meio que tem, você sabe, seguido essa lista. Deus tem seguido a lista, garantindo que esta nação tenha seu profeta, aquela nação tenha seu profeta e assim por diante. E o único grupo que restava no planeta que não tinha um profeta vindo até eles, dando-lhes uma revelação em sua língua, o único grupo que restava eram os árabes. Ele acredita que judeus e cristãos aguardam esse profeta árabe como o selo dos profetas, concluindo tudo. Cada um com seu profeta e revelação. Quando ele está em Meca, não está perto de judeus e cristãos. Então ele está dizendo aos seus seguidores que, porque ele é mencionado em nossas escrituras como esse profeta que viria para os árabes, ele está dizendo aos seus seguidores que, quando encontrarmos judeus e cristãos, eles vão me reconhecer. Eles vão dizer, uau, esse é o profeta que estávamos esperando. Agora todos nós temos um profeta. Agora todos podemos trabalhar juntos e assim por diante. E assim, quando Maomé está em Meca, a atitude basicamente é: serão muçulmanos, cristãos e judeus todos trabalhando juntos e todos unidos contra os politeístas e qualquer outro que rejeite as revelações de Deus. Essa é a mentalidade dele quando está em Meca. Mais uma vez, ele não está cercado de judeus ou cristãos que possam confirmar isso. Depois a comunidade muçulmana se muda. Isso foi em 622 d.C., mas a comunidade muçulmana se muda de Meca para Medina. E havia 3 tribos judaicas em Medina. Então, a comunidade muçulmana chega a Medina e Muhammad realmente espera que os judeus digam: meu Deus, esse é o cara que estávamos esperando. Estávamos esperando por ele. E o tempo todo que ele está em Meca, ele exalta judeus e cristãos como autoridades em questões religiosas. Que são eles, tudo depende de se esses caras te reconhecem ou não, porque são eles que conhecem suas escrituras, são eles que conhecem as profecias em suas escrituras. Na verdade, ele até recebeu uma revelação na Surata 10, versículo 94, onde Alá diz a ele, Alá diz a Muhammad, Muhammad, se você estiver em dúvida sobre o que revelamos a você, pergunte àqueles que leram o livro antes de você. Em outras palavras, Muhammad, se duvidar dessas revelações, pergunte aos judeus e cristãos. Eles confirmarão que é a palavra da lei. E é assim que judeus e cristãos são valorizados. Eles são as autoridades sobre se ele é um profeta, de acordo com o próprio Alcorão. Então eles chegam em Medina e Muhammad declara: ei, eu estou aqui, o profeta árabe que todos vocês estavam esperando. E os judeus ficam tipo: do que você está falando? Não estamos esperando por você. Do que está falando? Ele discute com eles, tenta convencê-los, mas é rejeitado. E do ponto de vista dele, e do ponto de vista da comunidade muçulmana que acredita em Muhammad, já que eles acreditam em Muhammad, quando Muhammad diz, eu estou nas escrituras deles, seus seguidores acreditam nisso, que ele é mencionado na Torá como um profeta. Bem, agora você pode fazer as contas. Se Muhammad é claramente mencionado como profeta nas escrituras deles, mas eles estão negando isso. Eles dizem, não, ele não é. O que isso significa? Isso significa que eles sabem que ele é um verdadeiro profeta e que estão mentindo, o que significa que eles não estão realmente do lado de Deus. Eles são, na verdade, inimigos de Deus que, mesmo tendo as escrituras de Deus, estão em rebelião contra suas próprias escrituras e estão tentando impedir as pessoas de seguir a Deus. Essa é a conclusão de Maomé e seus companheiros. Eles sabem que Maomé é profeta, mas mentem. Eles estão mentindo, o que significa que são maus e, portanto, precisam ser subjugados. Então, novamente, quando Maomé chega a Medina, há 3 tribos judaicas. 8 anos depois, não há mais tribos judaicas lá. Ele expulsa as 2 primeiras e simplesmente extermina completamente o 3º grupo. Ele também disse, eu não consegui fazer isso, mas o mar acabou conseguindo. Mas ele disse que queria expulsar todos os judeus e cristãos da Península Arábica, até que só restassem muçulmanos lá. Agora, havia judeus e cristãos lá por séculos e tudo mais, mas ele quer se livrar deles, se livrar de todos eles. E quando você chega ao último grande capítulo do Alcorão que foi revelado, a Surata 9 basicamente são os muçulmanos contra todos. São os muçulmanos contra todos. Os muçulmanos têm que subjugar o mundo.
E então, quando os judeus o rejeitaram, a mensagem mudou. E isso está na Surata 5, versículo 82. De repente, passa a ser que judeus e politeístas são os inimigos, e que cristãos e muçulmanos é que vão ser amigos. E então, cristãos e muçulmanos vão ser amigos contra judeus e politeístas. E claro, os cristãos também o rejeitam. E aí, tudo bem, temos que subjugar. Temos que subjugar todo mundo. E assim, meio que as ordens finais do Alcorão são de que judeus e cristãos precisam ser subjugados e que o Islã eventualmente tem que dominar o mundo, até que toda religião seja apenas para Alá. Mas Maomé ficou tão enfurecido com os judeus em particular porque ele os valorizou tanto e então... na perspectiva dele, eles mentiram sobre ele. E é no Hadith que ele diz que o fim não virá. Assim, não haverá julgamento final, nem vai receber suas virgens no paraíso. O julgamento final só ocorrerá quando os muçulmanos lutarem tanto contra os judeus que eles estejam se escondendo atrás das pedras. E as árvores e as pedras estão chamando: muçulmano, há um judeu escondido atrás de mim, venha e mate-o. Então vai ser apenas um extermínio em massa. A imagem que você recebe do Islã é que o Islã vai continuar crescendo e vai se tornar cada vez mais poderoso. Vai subjugar os judeus, vai subjugar os cristãos. O Islã será a força mais poderosa do mundo e dominará o mundo. Agora você chega ao século XX e depois ao século XXI, e isso realmente começa a incomodar, realmente incomoda os muçulmanos que eles não sejam a força mais poderosa, certo? Eles veem as nações ocidentais como muito mais fortes. Olham para si e pensam: temos 2 bilhões de pessoas. Somos 2 bilhões aqui, e não conseguimos vencer os poucos milhões de judeus em Israel, o que os deixa furiosos. É como um concerto. Tem algo errado. Tem algo errado de acordo com a nossa religião. Não é assim que as coisas deveriam acontecer. Grande ponto de virada, grande mudança. Desculpe se estou me estendendo, mas é importante que todos entendam o panorama geral. Mas o grande, enorme ponto de virada veio no século XX. O Islã quase sempre teve um grande califado dominante, como o Império Otomano. O último califado legítimo foi o Otomano, ou seja, o Império Otomano. Os otomanos tiveram um grande império por séculos e tentaram conquistar a Europa. Por fim, eles lutaram na Primeira Guerra Mundial. Os otomanos lutaram ao lado, eles eram aliados dos alemães na Primeira Guerra Mundial, contra os britânicos, os franceses, os americanos, os russos e assim por diante. E eles perdem. Então, eles perdem o califado deles. E isso é algo traumático. Você deveria ter um califado. O Islã, como sistema, não funciona sem um califado. Esse é, sabe, o seu grupo muçulmano. E você tem um califa, um governante muçulmano que está acima de tudo. Legalmente, o Islã deveria ter suas principais questões decididas por um califa, mas como não há mais um califa, o Islã acaba não funcionando direito sem ele. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, depois que os otomanos perderam na Primeira Guerra Mundial, muitos muçulmanos começaram a se modernizar e se ocidentalizar. Você pode olhar fotos do Afeganistão, Paquistão e Irã dos anos 1960, eles parecem nações ocidentais, As mulheres iam para a faculdade estudando engenharia, computação e outras áreas. Pensavam: tentamos o Islã, mas ele perdeu. E agora o que fazer? Perdeu. Deveríamos vencer o mundo inteiro, mas perdemos e nem conseguimos competir com as nações ocidentais. Como vamos acreditar seriamente que deveríamos conquistar o mundo? Não está funcionando. Mas aí você teve a reação a isso. A possível outra explicação. Então, uma possível explicação é que o sistema simplesmente não funcionou. Era falso. Tente outra coisa. Mas você tinha alguns grupos que surgiram com uma explicação alternativa. A explicação alternativa era: não estamos perdendo porque as profecias estão erradas. Não estamos perdendo porque o Islã é falso. Estamos perdendo porque Alá está nos punindo. Alá nos pune por nossa rebelião, por não sermos rigorosos o suficiente, por não sermos devotos o suficiente e por não impormos a Sharia o suficiente. Alá nos pune ao permitir que outras nações nos derrotem e, portanto, a solução seria nos tornarmos mais rigorosos, mais devotos, impor a Sharia com mais força. Alá nos abençoará e voltaremos a conquistar o mundo. Assim surge a Irmandade Muçulmana no Islã Sunita. E é assim que, eventualmente, acontece a Revolução Iraniana no Islã Xiita. Ambos foram, de certa forma, experimentos nesse sentido. Se estivermos certos e o Islã for verdadeiro e Alá estiver apenas nos punindo, então tudo o que precisamos fazer é nos tornar super rigorosos e super devotos.
E então Alá começará a nos abençoar, e então nós dominaremos o mundo. E é isso que eles têm tentado. Eis o problema. Eles têm tentado isso há décadas. Eles têm tentado isso há décadas. Então, no Irã, eles têm sido muito rigorosos na imposição da lei islâmica. Houve vários lugares de origem sunita muito rigorosos na imposição da lei islâmica. Quero dizer, o Afeganistão ainda está tentando isso. Bem, a razão de as coisas não terem dado certo é que só precisamos ser mais rigorosos, mais estritos, colocar mais regras, impor mais regras, aplicar mais punições e assim por diante. E você olha e vê que não está funcionando. Não está funcionando no Afeganistão com a versão sunita, e a versão xiita está desmoronando. E então é como se tudo agora, tudo o que está acontecendo agora, fosse um lembrete de que o sistema não está funcionando, e agora sua explicação alternativa está desmoronando. Em teoria, após obedecerem a Alá, as coisas deveriam mudar e ele ajudar vocês a dominar o mundo. Mas isso não está acontecendo. Tudo está desmoronando internamente. Então eles meio que estão ficando sem explicações alternativas. Mas Israel é tipo o maior lembrete para eles de que as coisas não deveriam ser assim. Não era para os judeus serem mais poderosos que os muçulmanos ou derrotarem muçulmanos em batalha. A única situação em que isso faria sentido seria se Alá estivesse punindo os muçulmanos por desobediência. Bem, o que fazer quando muçulmanos seguem tudo e mesmo assim perdem? Então, basicamente, eles ficam psicologicamente traumatizados pelo sucesso de Israel e dos judeus. Quando ficam muito incomodados, costumam reagir com violência. Essa é a situação resumidamente. Mas o Irã, sendo xiita, doze imamita, eles não acreditam que o Mahdi só vai aparecer se houver algum tipo de apocalipse? E não é isso que eles estão tentando fazer? Quero dizer, isso é só o que eu vi por alto. Mas se você puder explicar um pouco mais sobre isso. Sim, então o Mahdi supostamente vai voltar e derrotar todos, sabe? Derrotar todos os inimigos deles e tudo mais. Mas eles acreditam que as ações deles e as ações de outras pessoas é que vão impulsionar isso. Por isso, muitos acreditam que todos vão se voltar contra nós e que estaremos em uma grande guerra. E justamente quando as coisas parecerem realmente sem esperança, é aí que o Mahdi vai aparecer e derrotar todo mundo. Esse é um tipo de ideia perigosa, porque aí você começa a pensar, então, o que a gente deveria fazer é irritar o mundo inteiro o máximo possível. Ter tentáculos terroristas alcançando o mundo todo, enfurecendo todo mundo, fazendo com que todos fiquem irritados conosco para começar essa grande batalha. E então, o Mahdi vai aparecer. Então eles acreditam que podem provocar o fim dos tempos com suas ações. Então, nesse caso, nunca haverá cessar-fogo, certo? Eles nunca vão desistir do objetivo deles, certo? Porque é um objetivo ideológico. As pessoas não estão entendendo que não dá para negociar com eles? Sim, você pode, quer dizer, você pode, mas tudo basicamente seria temporário. Você pode negociar com eles no sentido de que, se eles acreditarem que algo é do interesse deles ou traz algum benefício, eles podem concordar com isso. A longo prazo, o objetivo deles era o mesmo, independentemente do que acontecesse. Podiam fazer agora ou depois, mas iria acontecer de qualquer forma. Mas não tem como com esse regime no poder, a menos que eles por algum motivo tenham ficado mais tranquilos com o tempo ou algo assim. Com esse regime não há chance de quererem viver em paz com todos. Isso não faz parte da ideologia deles, que exige dominar o mundo e lutar. E é o Mahdi que vai ajudá-los a fazer isso. E isso acontece. Isso acontece quando você sabe, as coisas precisam continuar escalando até que só reste esse. Então eles não estão tentando buscar a paz. A paz seria o oposto do que eles estão tentando criar. Agora, como você explica a aliança entre o Hamas, que é sunita, e a República Islâmica ser xiita? Como você explica? Como você explica isso? É só porque eles estão unidos por um objetivo comum? Na mesma linha dos islamistas no Ocidente se alinhando com LGBTQ e esquerdistas e assim por diante. Quero dizer, eles concordam com eles. Eles concordam bem menos com eles do que com os sunitas. E eles não têm problema nenhum em formar alianças até derrotar o inimigo comum. E então eles pensam, bem, ok, agora vamos eliminar todos esses caras. Mas sim, o Irã parece gostar da ideia de que até mesmo os sunitas podem ser regimes fantoches deles e assim por diante. Mas sim, no fim das contas é isso. Todos os grupos ao redor de Israel que estão dispostos a lutar contra eles, nós estamos felizes em financiá-los. Porque, sabe, o Hezbollah é apoiado pelo Irã e é xiita, mas é isso. O Hezbollah se sai melhor se o Hamas também estiver lá. E de certa forma, quanto mais, melhor. E te surpreendeu que eles atacaram vários vizinhos árabes deles? Não, na verdade não.
a mentalidade deles, e é meio distorcida, mas eles têm um argumento válido. A ideia deles é que é parecido com o que aconteceu no Afeganistão, onde, ok, você pode realmente entrar e nos dominar completamente, mas você não tem vontade para isso. Vocês, nações ocidentais, meio que não têm a determinação e a vontade de continuar lutando para sempre. Então, tudo o que precisamos fazer é resistir, e vocês eventualmente vão desistir. Vocês não querem lutar contra isso. Primeiro, vocês não têm a determinação de simplesmente chegar e nos esmagar, porque vão parecer muito cruéis se simplesmente nos destruírem completamente. Mas segundo, vocês não querem estar em uma guerra sem fim. Então tudo o que precisamos fazer é esperar e continuar incomodando vocês o tempo todo. E eventualmente vocês vão desistir. Então eles têm essa ideia de que controlam o regime deles e podem reprimir o quanto for necessário. Eles estão dispostos a suportar a dor e tudo o que acontecer. Quem vive confortavelmente não gosta de aumento no preço da gasolina ou de bombardeios, entre outros. Então eles querem tornar tudo muito caro para todos, como fechar, bloquear o Estreito de Hormuz. A ideia é, ok, agora todo mundo vai ter um problema, todo mundo. Eu moro nos Estados Unidos. O preço da gasolina sobe, as pessoas reclamam, mas no final das contas, somos um país rico. Isso não nos afeta da mesma forma que afeta certos lugares, como na África e por aí vai. Se os preços começarem a subir em várias coisas, ok, isso prejudica muito mais eles. Então, a ideia é, ok, você tem os Estados Unidos e você tem Israel. Você tem os Estados Unidos e Israel, e eles estão atacando. Se a gente tornar isso o mais doloroso possível para todo o resto do mundo, então o mundo vai ficar bravo com os Estados Unidos e Israel. O mundo vai dizer, olha o que vocês acabaram de fazer, estava tudo indo bem. De repente vocês atacam esses caras e nossas economias desmoronam. Então eles querem fazer isso, querem que todo mundo sinta o máximo de dor possível agora. Assim, os Estados Unidos e Israel ficam pressionados a desistir. E isso vai servir de dissuasão para sempre. Tipo, você quer vir e atacar? Lembre-se do que aconteceu da última vez que você nos atacou e nós bombardeamos todo mundo e destruímos as economias das pessoas. Economias e tudo mais. Sim, eles estão convencidos de que têm mais determinação do que outras nações. Estamos vendo pessoas como Tucker Carlson, Candace Owens, pessoas assim falando de forma diferente sobre o Islã, sobre Israel, coisas desse tipo. Qual é a sua avaliação sobre isso? Não tenho certeza, mas era algo quase completo. Como Tucker, Candace, basicamente todo mundo desse lado sempre foi muito crítico em relação ao Islã e ao Irã, todas essas outras questões durante toda a carreira deles. E então, recentemente, depois que Tucker perde o emprego na Fox e Candace perde o emprego no Daily Wire, de repente eles mudam, passam a adotar a perspectiva oposta. E o Islã nunca foi o problema. Na verdade, são todas essas outras coisas. E o Islã acaba sendo meio que o bode expiatório para outras coisas que estão acontecendo. E quanto a entender essa mudança completa, é meio estranho porque isso não foi explicado, certo? Tipo, eu posso ter uma opinião sobre algo e depois mudar de ideia, e 2 semanas depois dizer, pessoal, eu estava errado sobre isso. Aqui está a posição correta. Nessa situação, eu deveria ser capaz de explicar o que me fez mudar de ideia. Tipo, eu estava completamente errado sobre isso. Eu tinha informações péssimas, eu não sabia, e agora aprendi um monte de coisas novas. Descobri que estava errado e, por isso, estou mudando de lado. Já defendi uma posição e depois mudei totalmente de opinião em outras ocasiões. Então, seria diferente se eles realmente explicassem. Aqui estão todas as informações que não sabíamos antes, mas agora sabemos. E por isso estamos mudando de lado. Eles simplesmente mudaram de lado inexplicavelmente. E agora estão dizendo exatamente o oposto do que diziam anos atrás. Então você pensa, ok, se não há uma explicação real para por que isso aconteceu, tem que ser por outro motivo. Então parece que pode ser, sabe, nenhum dos dois gosta de Israel. Então pode ser simplesmente, ok, quem for contra Israel, eu vou ficar do lado deles. Eles podem estar se aproximando do Islã, como já foi sugerido, mas não tenho informação sobre isso. Talvez estejam sendo pagos por alguém. Nesse caso, quando você trabalha para a Fox, é pago para dizer coisas da Fox. Agora você não trabalha mais para eles. Então, seja lá quem estiver te pagando. Mas eu não sei.
Eu não sei o suficiente para dizer se eles estão sendo pagos ou não, porque outras pessoas podem. Eu sei que há todo tipo de gente apoiando o Irã agora, de repente, que provavelmente não está recebendo nada por isso. Então, sim, há várias explicações possíveis, mas nenhuma delas parece boa. Tudo isso parece ruim. Tucker, por exemplo, está falando sobre como os cristãos são perseguidos em Israel e estão prosperando no Catar e prosperando nesses outros países islâmicos. Parece que você tem que ser cego para dizer isso. É. Portas Abertas é uma organização que monitora a perseguição a cristãos no mundo. E todo ano eles divulgam um ranking dos 50 piores lugares em termos de perseguição aos cristãos. E o Islã, se não me engano, países muçulmanos são 9 dos 10. 9 dos 10 piores lugares do mundo para ser cristão em termos de perseguição. A maioria dos 50 piores lugares é de países muçulmanos. Israel não está nessa lista. Israel não está na lista. Israel é o único lugar no Oriente Médio onde o cristianismo está crescendo. Já fizeram pesquisas com cristãos em Israel. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes morando em Israel? A maior parte dos cristãos afirma estar muito feliz vivendo lá. Então, sim, é totalmente fora da realidade dizer que Israel é esse terrível perseguidor de cristãos. Agora, o que acontece? O que acontece é... E isso é meio que outro, tipo um problema sério, mas existe basicamente essa regra na cabeça de muita gente. E a gente não aplica isso a nenhum outro grupo no mundo, mas é assim. Se qualquer judeu de qualquer época disser ou fizer qualquer coisa, você pode atribuir isso ao grupo todo. Percebemos que você não aplica isso em nenhum outro lugar. Somos sempre lembrados disso com o Islã. Quando ocorre um ataque terrorista e dizemos que o Islã foi responsável, respondem que não se pode culpar todos os muçulmanos. Mas não conheço ninguém que faça isso. Muitos muçulmanos podem não apoiar. A maioria dos muçulmanos provavelmente não apoia esse ataque terrorista em particular ou algo assim. Ninguém faz isso nem afirma que todo muçulmano é responsável por isso. Somos sempre lembrados dessa regra. Se isso fosse direcionado a pessoas nos Estados Unidos, já tivemos experiências parecidas, como com o Black Lives Matter, quando houve reclamações sobre a polícia atirar em negros desarmados. Isso acontece, e isso não deveria acontecer. E você não deveria ser policial se atira em pessoas desarmadas ou algo assim. Mas você tinha pessoas e eles entrevistavam pessoas. Eles entrevistavam pessoas e chegavam para elas e perguntavam: quantas pessoas negras desarmadas estão sendo baleadas por policiais todos os dias nos Estados Unidos? Quero dizer, todos os anos nos Estados Unidos. E eles diziam milhares. Eles pensam que são milhares porque sempre que isso ocorre, isso era transmitido sem parar. Quando, na verdade, eram mais ou menos 18. Eram mais ou menos 18. De novo, deveria ser 0, mas eram mais ou menos 18. Não eram milhares. Mas como isso é exposto, parece que há policiais em todo lugar atirando em negros desarmados. No entanto, as pessoas entenderam. Agora, imagine alguém em outro país dizendo: veja os Estados Unidos, a polícia sempre atira em pessoas negras. Você responderia: não, isso acontece. Isso acontece e é ruim, mas não é em todo lugar. Você não deve culpar todos os policiais nem dizer que isso ocorre nos Estados Unidos inteiro. Ou até mesmo com grupos cristãos. Tivemos alguns grupos cristãos estranhos nos Estados Unidos, mas o mais conhecido de um tempo atrás era a Igreja Batista de Westboro. Esses caras protestavam em funerais de soldados, dizendo que o filho fuzileiro morreu porque os Estados Unidos permitiam o casamento gay ou algo assim. As pessoas reagiam: é um funeral, cara, saiam daqui. Vocês são malucos? Essa família de luto e vocês dizendo que o filho deles morreu por isso ou aquilo. Mas pense numa situação em que pessoas de outro país dizem: nos Estados Unidos é isso que os cristãos fazem. Cristãos nos Estados Unidos protestam em funerais de soldados alegando vários motivos. Você diria: não, isso é apenas um grupo específico que faz isso. Você não diz que é assim que os cristãos são nos Estados Unidos. Você não diz que é assim que os Estados Unidos são. Mas os judeus, de alguma forma, são a exceção à regra. Porque você tem vídeos que circulam na internet desses judeus ultra-ortodoxos em Israel que cospem na direção de cristãos. Eles espalham esses vídeos por toda parte, fazendo muita gente acreditar pelas redes sociais que cristãos não podem andar em Israel sem que judeus cuspam neles. Então eu dizia: do que você está falando? Já estive em Israel várias vezes, andei por todos os lugares e caminhei pelas ruas da Cidade Velha. Você tem muçulmanos, tem judeus, tem cristãos, todos andando lado a lado. Com roupas tradicionais, você vê mulheres totalmente cobertas com seus niqabs e tudo mais, passando bem ao lado de rabinos judeus e outros.
Ninguém está cuspindo em ninguém. Tenho vídeos, mas já aconteceu e acontece em alguns lugares. Mas concluir, portanto, que isso é assim no geral é simplesmente estranho. E você deveria meio que entender. Muçulmanos deveriam entender. Você não diz, isso aconteceu, então todo mundo é assim. Cristãos deveriam entender isso. Mas judeus são a exceção. Não é só desse jeito. É tipo historicamente. Se alguém consegue apontar algo que um rabino judeu disse no século VII, vão dizer: tá vendo? É isso que os judeus acreditam, mesmo que seja algo que 99,9% dos judeus nunca nem ouviram falar, muito menos seguem como sua crença. E esse é o cenário estranho. Enquanto isso, online, pegam um vídeo tipo: aqui está um judeu cuspindo em um cristão. Tá vendo? É isso que os judeus fazem. Já eu, quando estou lá, começo a perguntar sobre isso. Então eu comecei a perguntar para as pessoas: ei, o que tem nesses vídeos? Porque eu não vi isso. Eu não vi isso em lugar nenhum. Nunca vi ninguém nem olhar. Ninguém nunca nem me olhou feio ou algo assim por andar com uma cruz. Na verdade, meu amigo Haid Van Edemir, Apostate Prophet, a gente estava andando por aí. Estávamos conversando com Stefan, da Visakratz, uma agência de notícias. Ele chamou: vem ver isso. E entramos. Encontramos Michael Rapaport, o ator. Entramos no bar mitzvah dele, que era subterrâneo, ao lado do Muro das Lamentações. Descemos e ele estava lá fazendo o bar mitzvah. Tinha uns 40 ou 50 soldados das FDI lá, tinha muita gente. E eu pensei, quero gravar isso. Então eu subi em uma coluna, meio que no meio da multidão, mas eu estava lá, cristão, usando uma cruz, filmando. Ninguém nem olhou torto para mim por nada. Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. E aí a gente acompanha ele, caminhando junto pelo tour nas escavações. E aí você começa a sair e eu vejo uma porta. E eu fico tipo, o que será que tem aqui? Eu entro e era a sala onde eles estavam copiando os rolos da Torá. Então tinha todos esses escribas da Torá lá dentro. Eu entro e estou usando uma cruz. Eles todos meio que olham para mim e depois voltam ao que estavam fazendo. E não parecia haver nenhuma hostilidade em relação a mim. Então eu perguntei para algumas pessoas lá, bom, o que está acontecendo com esses vídeos de pessoas cuspindo em cristãos? Dizem que uma seita ultra-ortodoxa faz isso e outros grupos a consideram errada e problemática. E, ok, do ponto de vista de um americano que entende que há vários grupos fazendo coisas que outros não aprovam e assim por diante. Como você pode simplesmente culpar o grupo inteiro e então declarar que é isso que todo mundo lá faz? Todos deveriam entender que isso não se faz, mas Israel é o único lugar onde é perfeitamente legítimo culpar todos por qualquer coisa que qualquer judeu tenha feito ou dito. A gente tem até um grupo racídico marginal que protesta com os palestinos contra Israel, o que é uma loucura. Mas falando nisso, a gente viu muitos protestos pela Palestina nos últimos 2 anos ou algo assim, mas praticamente nada quando a República Islâmica estava massacrando seus cidadãos às dezenas de milhares. Pareceu uma grande hipocrisia por lá. Qual é a sua avaliação sobre por que houve tanta indignação contra Israel? E praticamente nada em relação ao Irã. Eles dizem, sem judeus, sem notícias. E é isso, nas universidades você tem algumas situações desastrosas e é meio que como eu estava mencionando antes. Se tudo o que você vê toda vez que entra nas redes sociais são vídeos de policiais atirando em pessoas negras desarmadas, você já viu vídeos disso. Se você só vê isso, acha que é assim. Que isso é algo generalizado. E então, se você é bombardeado o dia todo com certas imagens e certas ideias, você acha que esse é o maior problema do mundo. E aí você acaba ignorando outros problemas porque as pessoas não são tão bem-sucedidas em colocar isso constantemente na sua frente. E então, sim, você tem o Irã e tem um regime que, você está protestando porque quer alguns direitos humanos básicos e algumas liberdades básicas. Nós simplesmente vamos matar você até que pare de protestar. Você teve Reza Pahlavi falando ao parlamento sueco e destacando: as nações europeias não deveriam apoiar os direitos humanos e ficar do lado de quem os defende? E mesmo assim, não há um pio quando as pessoas estão sendo simplesmente assassinadas nas ruas por exigirem direitos humanos básicos. E não quero dizer, tirando o Irã, os iranianos fizeram protestos e tudo mais. Os iranianos que vivem no Ocidente fizeram protestos, mas você não via esses grupos universitários e todo mundo se reunindo, dizendo que iam fazer greve de fome e tudo isso. É tipo, por que vocês não se importam com essas milhares de pessoas sendo brutalmente assassinadas por um regime ditatorial? E mesmo antes disso, já era uma questão que pelo menos tinha começado. E é meio bom que as pessoas começaram a usar isso.
Mas os cristãos na Nigéria, quero dizer, isso é real? Você tem grupos muçulmanos tentando eliminar completamente aos poucos? Você sabe, a Nigéria ela é bem grande, mas existe meio que uma linha que a atravessa, onde de um lado a maioria é muçulmana e do outro lado a maioria é cristã. O objetivo de muitos desses grupos terroristas muçulmanos é avançar gradualmente essa linha, ano após ano, de forma implacável. Você simplesmente continua empurrando essa linha cada vez mais para frente, cada vez mais longe. E adivinha? Se eles conseguissem fazer isso por toda a Nigéria, não pararia por aí. Eles continuariam. Eles seguem para o sul pela África, com esse objetivo final em mente e pensando a longo prazo. Meu amigo Robert Spencer e eu costumávamos fazer um programa chamado This Week in Jihad, onde recapitulávamos em uma hora os principais ataques jihadistas que aconteceram durante aquela semana. Percebemos com o tempo que poderíamos dedicar o programa só à Nigéria, pois o tema surge toda semana. Semanalmente há notícias de ataques terroristas na Nigéria contra cristãos, igrejas, etc. Poderíamos fazer um programa só sobre a Nigéria e você nunca ouviria uma palavra sobre isso, nem uma palavra sobre isso na mídia do Ocidente. Recentemente, isso virou contra-exemplo aos protestos universitários, porque os manifestantes nunca mencionam o que ocorre aqui, onde cristãos são mortos constantemente. Ninguém nunca diz uma palavra sobre isso. Então, sim, sempre que você tem uma situação assim, e eu não sou alguém que acredita que todo mundo tem que reclamar de tudo, certo? Se você quer focar em um assunto, é isso que você estuda, é isso que você acompanha e você aponta quando algo está errado. Eu não acho que, bem, você também tem que ser um especialista em algo que está acontecendo na China ou algo assim. Você não precisa. Mas quando é todo mundo em todos os campi e todos estão mirando na mesma coisa e ninguém se importa nem um pouco com nada fora disso, parece que vocês foram doutrinados de forma bem severa. E isso provavelmente é uma combinação dos seus professores da administração e de outros grupos do campus que estão dizendo o que você deve pensar e o que vai fazer de você uma pessoa legal se você concordar com a gente nisso. Aí você vai ser super legal, vai fazer parte do nosso grupo. E claro, tudo acaba nas redes sociais. Agora, obviamente, existem questões com o Islã, mas você não vê muçulmanos criticando seu próprio livro, seu próprio sistema, especialmente os imãs. Você realmente não ouve isso com tanta frequência. Muçulmanos podem criticar abertamente seu sistema? O que acontece com quem faz isso? Há medo envolvido? Como você avalia? Isso vai ser completamente diferente dependendo de onde você está. Se você estiver em um país muçulmano rigoroso, eles não vão tolerar que você critique o Alcorão. Se você estiver em um país ocidental onde você tem a liberdade de fazer isso, ainda assim definitivamente seria mal visto questionar essas coisas. Alguns muçulmanos fazem isso, mas costumam ter problemas com outros muçulmanos. Há muitas mulheres muçulmanas no TikTok que estão meio que se rebelando contra várias coisas e dizendo: nós não precisamos usar o hijab. Essa é a nossa decisão. Essa é a nossa decisão. Outras pessoas vão criticar, xingar e dizer, por exemplo, muçulmanos vão dizer: vocês só querem ser prostitutas, por isso querem tirar isso. Por isso vocês querem andar peladas e tudo mais. Mas elas conseguem, pois estão em posição de falar o que pensam e denunciar. Também há vídeos de mulheres muçulmanas, até de hijab, dizendo: não gosto dessa ou daquela ideia, pois isso não seria igualdade. Você não vai encontrar a ideia de igualdade entre homens e mulheres no Alcorão. Isso não vem de lá. Então, quer elas saibam ou não, estão criticando o próprio Islã de várias maneiras. Sim, você tem várias formas de fazer isso. Muitos muçulmanos, se têm um problema com o Alcorão, simplesmente reinterpretam. Então, ao invés de se verem como atacando o Alcorão ou discordando do Alcorão, dizem apenas: as pessoas interpretaram isso errado. E aqui está o que eu acho que é a interpretação correta. Mas sim, existe todo um espectro, onde, você tem os mais radicais de um lado. Mas isso vai até muçulmanos muito liberais, que acreditam que o Islã precisa ser reinterpretado para se alinhar com ideias modernas e tudo mais. Mas você meio que tem de tudo no meio disso. Eu entrevistei mães que dizem: nós acreditamos no Alcorão, mas não acreditamos nos hadiths. E isso muda tudo. O que você tem a dizer sobre isso? Isso é verdade. Eu não acho que isso seja muito útil a longo prazo. Então, muitos dos problemas aos quais nós nos opomos vêm do Hadith. E se você não acredita no Hadith, na verdade, deixa eu tentar fortalecer esse argumento. Deixa eu fortalecer o argumento deles, porque eu já conversei com, como eles são chamados, nós os chamamos de muçulmanos só do Alcorão ou coranistas, algo assim. Eles seguem apenas o Alcorão. Então, para quem é novo nisso, a maioria dos muçulmanos, a grande maioria, não acredita só no Alcorão.
O Alcorão é supostamente a palavra de Alá. Maomé não participou disso, apenas recebeu a revelação. Sobre o Alcorão, ele agiu como um carteiro, recebendo do anjo Gabriel. O anjo Gabriel entrega a mensagem a Maomé, que a repassa aos seguidores, agindo como um carteiro. Então ele é como o carteiro que aparece na sua porta e diz: olha, eu trouxe a mensagem, sabe, de Deus, e aqui está. Mas você tem no Alcorão afirmações como a Surata 33, versículo 21, que diz que Maomé é o modelo de conduta para os muçulmanos seguirem. O Alcorão não traz uma biografia de Maomé. Então, como saber qual era seu modelo de conduta? Novamente, isso é a fala de Alá. E você tem no Alcorão, Surata 4, versículo 65, que diz que os muçulmanos têm que se submeter não só a Alá, mas a todas as decisões de Maomé. Você só pode se submeter a Alá se também se submeter a todas as decisões de Maomé. Bem, o Alcorão não são as decisões de Maomé. As decisões de Maomé estão no Hadith. Por isso, a maioria dos muçulmanos sempre acreditou que é preciso seguir a Sunna. Então essas são as crenças, práticas e assim por diante que foram transmitidas por outra via ao longo da história, por meio das palavras e das ações de Maomé. A maioria dos muçulmanos acredita no Hadith e considera que não se pode entender o Alcorão sem ele, pois o Hadith traz o contexto histórico. Há afirmações no Alcorão cujo significado só se esclarece com o Hadith. No Hadith você descobre qual foi a pergunta feita a qual aquela revelação está respondendo. Então isso te dá uma espécie de contexto histórico e assim por diante. Mas, de qualquer forma, então é meio que existe um lado positivo e um lado negativo na posição de seguir somente o Alcorão. Sim, se você segue somente o Alcorão, você está descartando muitas coisas, como a afirmação de Maomé de que o fim não chegará até que os muçulmanos lutem contra os judeus e os judeus estejam se escondendo atrás de pedras e árvores, e as pedras e árvores dizendo: ei, venha matar esse cara. Certo, isso está no Hadith. Se você rejeita isso, isso é bom. É bom que você rejeite isso. O Hadith diz que Muhammad se casou com uma menina de 6 anos e consumou o casamento com uma menina de 9 anos. Se esse for o padrão, claramente não é algo a ser seguido. Então, é bom rejeitar várias coisas que estão no Hadith, e muitos de nós que debatemos com muçulmanos, muitos dos nossos problemas são com coisas que encontramos no Hadith. Então, é melhor se você adotar uma posição de seguir apenas o Alcorão. Se você segue só o Alcorão, você meio que perde esse contexto. E você pode interpretar essas coisas para significar praticamente qualquer coisa que quiser. E você pode definir as palavras quase do jeito que quiser para dar interpretações completamente diferentes. E isso pode ser bom para os indivíduos, especialmente se eles, estiverem criando interpretações mais moderadas do Alcorão. O problema é que outros podem ver isso e dizer: está vendo? Não há problema com o Islã, pois esse homem não tem ideias radicais. Assim, isso não seria realmente o Islã. Isso é só o que alguns extremistas pensam, e é tipo, calma aí. Só porque alguém aparece e diz: eu não sigo o que está nos hadiths e posso interpretar o Alcorão como eu quiser, isso não significa que isso seja o Islã. Mesmo achando que ela estava certa, essa pessoa chegou à interpretação correta. Se 99% das pessoas discordam dele e o veem como um herege por causa da sua metodologia, na prática, isso realmente não está ajudando muito o mundo em termos de lidar com o Islã. Na verdade, esse tipo de coisa meio que ajuda as pessoas que querem dominar o mundo, porque aí o Islã não é visto como nenhum tipo de ameaça. Então, é uma situação estranha. Por que você acha que as pessoas no Ocidente têm medo de falar negativamente sobre o Islã? Obviamente vemos isso na Europa. Eles não querem mexer com o Islã. Eles não querem falar mal do Islã. Sim, bem, isso realmente pareceu aumentar depois do 11 de setembro, quando houve um ataque massivo em solo americano. Isso meio que trouxe muitas pessoas de volta à realidade sobre o que elas estão enfrentando neste mundo. Havia muitos muçulmanos nos Estados Unidos que não estavam envolvidos nem apoiavam isso. Alguns muçulmanos morreram nos ataques. Então, queríamos deixar claro que não estamos culpando todos os muçulmanos. Na mídia, para provar que não há problema com muçulmanos ou Islã, as pessoas começam a elogiar o Islã. George Bush, por exemplo, dizia que os ensinamentos do Islã são bons e pacíficos. E então todo mundo começou, todas as redes de notícias e tal, para mostrar que você não é contra o Islã e os muçulmanos. Você começava a trazer muçulmanos. Porta-vozes no seu programa para explicar o que é o verdadeiro Islã.
E então você realmente teve uma onda de conversões ao Islã depois daquele ataque terrorista massivo. Isso ocorreu após os atentados de 7 de julho no Reino Unido. Sempre havia uma onda de conversões ao Islã, e as pessoas se perguntavam por que isso acontecia após um ataque terrorista. Bem, depois de cada ataque terrorista, para mostrar que você não é islamofóbico, você começa a promover o Islã, defender o Islã e falar sobre como o Islã é maravilhoso. E então, as pessoas que agora crescem nesse ambiente, você sabe, há décadas você ouve isso. As pessoas têm ouvido, os estudantes têm ouvido isso há décadas. Políticos que eram estudantes naquela época ouviram durante décadas que o Islã é bom e que o Islã é maravilhoso. E, portanto, qualquer um que interprete que o Islã deve conquistar o mundo faz parte de algum grupo marginal estranho. Então, sabe, não são a maioria dos muçulmanos. Mas, de qualquer forma, nos dizem há anos que se você tem algum problema com o Islã, deve ser porque você é racista. Não pode ser pelo que a religião ensina, pois eles já decidiram que isso é ótimo e maravilhoso. Portanto, se você tem um problema com essa religião ótima, maravilhosa e pacífica, tem que haver alguma outra explicação. Você tem uma agenda. Qual é a sua verdadeira intenção? Bem, eu simplesmente não gosto de pessoas de pele escura. Eu não gosto de pessoas do Oriente Médio. Então você é racista, você é islamofóbico, você é intolerante, você é um propagador do ódio. E se você foi criado a vida toda ouvindo que, se fizer isso, você é racista, islamofóbico, intolerante e propagador do ódio, fica muito difícil começar a criticar, porque isso já está programado em você. Quando critico essa ideologia, sou taxado de racista, islamofóbico, intolerante e propagador do ódio. E políticos, jornalistas, educadores, artistas passaram as últimas décadas doutrinando as pessoas dessa forma. E então, sabe, essas crianças que cresceram nesse ambiente acabam indo para a faculdade e ouvem: Ei, você está do lado dos muçulmanos, certo? Bem, adivinha quem está tentando exterminar completamente os muçulmanos? Os judeus. Ok, vamos marchar, vamos marchar. Não é verdade que George W. Bush foi quem disse que o Islã é uma religião de paz, certo? Quero dizer, não acho que tenha sido antes disso, quando era exatamente o oposto. E também, a islamofobia é meio que uma coisa nova, né? Digo, não existe há tanto tempo assim. Sim, houve realmente uma reunião onde isso foi decidido. Foi. Ele disse, acho que isso foi nos anos 90, mas houve realmente uma reunião porque isso foi gravado. Mas foi algo do tipo: veja como a palavra homofobia e chamar as pessoas de homofóbicas realmente funcionou para controlar o que as pessoas dizem. Podemos fazer isso com o Islã. Então vamos criar esse termo islamofobia. É só que é uma situação estranha porque, quero dizer, funciona. É obviamente bem sucedido. Mas o Islã é simplesmente, e de novo, não estou falando de todo muçulmano. Estou falando apenas da ideologia em si, que é obcecada em controlar o que as outras pessoas dizem. E isso é diferente. É como, sabe, o judaísmo são regras para judeus. O cristianismo são regras para cristãos. Está escrito no Novo Testamento, como diz Paulo: quem sou eu para julgar quem está fora da igreja? Do que você está falando? Eu não faço as regras para eles. O Islã tem regras para muçulmanos e regras para todos os não muçulmanos. É para dominar. E mesmo que você não se converta ao Islã, você deve ser subjugado a ele e tem que seguir as regras que são impostas a você. Mas, em um país muçulmano, eles vão controlar o que você diz dizendo: olha, se você disser isso, então essa é a punição. Se você sair e pregar algo que contradiz o Islã, essa é a punição. Haverá punições para você. Se você for para nações ocidentais com certa liberdade de expressão, não haverá penalidade legal por eu falar algo. Tomara que continue assim, embora haja quem tente mudar isso. Mas, teoricamente, posso criticar o Islã à vontade e não serei preso por isso. Eles só tentarão controlar de outro modo. Eles controlam isso criando termos como islamofobia. O objetivo é sempre o mesmo. É que você não deve ter permissão para questionar ou criticar o Islã. Mas sim, eles ficam felizes em fazer isso. Eles ficam felizes em fazer isso de qualquer forma que funcione. Quero te fazer uma última pergunta. Pessoalmente, por que você escolheu focar nesse tema do Islã? E você já se sentiu inseguro em relação a isso ou algo assim? Eu não comecei interessado no Islã. No começo, eu tinha um amigo muçulmano quando era jovem. Éramos parceiros de musculação, levantando peso e conversando. Depois que virei cristão, discutíamos cristianismo e islamismo durante os treinos. Era meio bagunçado, com testosterona à flor da pele, e a gente gritava e discutia bastante.
Então, mais tarde, conheci um muçulmano na faculdade, e o islamismo, de novo, não era algo que me interessava. Eu sou um ex-ateu. Então, eu estava mais interessado em discussões com ateus, mas eu simplesmente me tornei o melhor amigo de um muçulmano. Ele disse que eu precisava acreditar no islamismo e apresentou várias evidências para isso. Então, a princípio, eu só comecei a estudar o islamismo para responder a ele, porque ele apresentava um argumento e dizia: olha, Muhammad fez essa profecia milagrosa que só está se cumprindo agora e coisas assim. Eu perguntava: tá, em que livro isso está? Eu não vou simplesmente acreditar na palavra das pessoas sobre esse tipo de coisa. Em que livro isso está? E eu começava a pedir os livros e lia aquilo. E eu voltava e dizia: primeiro, isso não é exatamente assim. Não foi isso que ele disse. Não foi isso que ele disse. Isso está sendo deturpado. Segundo, você leu o que vem logo depois disso, né? Tem umas coisas realmente perturbadoras aqui. Estudava isso porque meu melhor amigo era muçulmano e discutíamos cristianismo e islamismo. Cerca de 4 anos depois, ele deixou o islamismo e virou cristão. E eu realmente pensei: legal, parei de estudar o Islã, porque esse era o único motivo pelo qual eu me interessava pelo islamismo. E cerca de um mês depois, ele recebeu sua primeira ameaça de morte, que foi deixada no carro dele. Naquele momento pensei: poxa, ficamos anos aqui discutindo tudo isso, e ele finalmente concorda comigo. Agora a vida dele está em risco. Pensei, ele não pode passar por isso sozinho. Não vou deixá-lo enfrentar isso. Não é só virar cristão e tudo ficar bem. Se você for atrás dele, ele estará indo atrás de nós dois. Então começamos a debater e tudo mais. E só, sabe, depois de um tempo, eu fiquei pensando: ok, eu não estou interessado nisso, mas talvez eu precise. Não importa se eu estou interessado. É simplesmente necessário. Alguém precisa investigar essas questões e responder a elas. Então eu só preciso continuar com isso. E especialmente quando cada vez mais pessoas estão deixando o Islã e estão sob ameaça de morte. Não se pode deixar essas pessoas esperando até que alguém aplique a pena. Maomé disse: se alguém abandonar o islamismo, mate-o. E felizmente a maioria dos muçulmanos acredita que isso tem que ser no contexto de um governo islâmico. Então você não executa isso em qualquer lugar. Mas Maomé não diz que isso só deve ser cumprido em um governo islâmico. Então fico pensando: será que alguém tentaria cumprir? Bem, alguns dos meus amigos. Vários dos meus amigos estão sob ameaça de morte, inclusive eu mesmo. Mas todos estaremos sob sentença de morte se o Islã dominar. Então, como não iríamos? Como não iríamos manter nossa posição e responder a isso agora, em vez de simplesmente deixar crescer até que basicamente comece a matar um monte de gente? Então é por isso que eu meio que continuei com isso depois de todos esses anos. E quanto a estar em perigo, isso faz parte. Eu já recebi milhares de ameaças de morte ao longo dos anos. Já fomos expostos, divulgaram nosso endereço residencial, ameaças específicas, tipo: se você aparecer nesse lugar, você está morto. Ameaças à minha esposa, como mostrar fotos dela com tiros e barulhos, ameaças de morte aos meus filhos e relatos do que fariam com minha esposa e mãe. Isso faz parte. Você tem que entender, sabe, em relação à sua segurança pessoal, você tem que entender que a grande maioria dessas pessoas não vai fazer nada. Se fossem fazer alguma coisa, não ficariam só digitando isso o dia inteiro. Mas, sabe, existem pessoas que fazem esse tipo de coisa. Quero dizer, Salwan Momika, ele foi morto enquanto fazia uma transmissão ao vivo. Isso acontece. No que diz respeito a qualquer pessoa que esteja preocupada que, se começar a criticar o Islã, vai estar em perigo e pode ser morta. Realmente uma chance muito pequena, eu diria, porque se você pegar, sabe, algum jovem jihadista que se levanta e diz: eu quero eliminar alguém que critica o Islã, eles têm alvos principais que querem perseguir. Tipo, quais são as chances de ser você? Se alguém nos Estados Unidos pensa: quero matar alguém, quem será? Provavelmente não você, novato falando sobre o Islã. Mas, sabe, eles provavelmente vão atrás de alguém que os enfurece muito mais. Então, só estou dizendo isso para qualquer um que realmente esteja preocupado, tipo: se eu começar a falar sobre o Islã, eles vão me matar ou algo assim. Eles não vão te matar. E é uma situação estranha, porque se as pessoas conseguirem superar esse medo, o perigo meio que desaparece. Em outras palavras, se tem uma pessoa aqui, outra ali e outra lá debatendo com muçulmanos e questionando o Islã, é fácil mirar nessas três pessoas. Quando milhares fazem isso, é bem mais difícil impedir. Isso ficou claro na polêmica dos cartoons do Charlie Hebdo, que ganhou grande repercussão. Mas muito antes disso, com os cartoons do Gillan's Posten que eles publicaram no jornal deles, havia inúmeras ameaças de violência por toda a parte. Jornais do mundo decidiram não publicar os cartoons, nem em reportagens sobre eles. A Yale lançou um livro sobre a controvérsia, mas também não incluiu os cartoons.
Quando você faz isso, na verdade você realmente incentiva os jihadistas a pensarem que, se quiserem conseguir o que querem e controlar o que as pessoas estão dizendo, basta ameaçar com violência e sair matando que faremos o que vocês quiserem, faremos o que vocês quiserem. Essa é a mensagem errada a ser passada. Mas depois de um tempo, você teve Molly Norris, que era apenas uma cartunista de jornais, e ela só desenhou uma xícara de chá e a xícara dizia, "Eu sou Maomé." Ela sugeriu um dia para todos desenharem Maomé. Bem, ela foi amplamente ameaçada e precisou se esconder. Outras pessoas ficaram irritadas e disseram, não vamos recuar diante disso. Então eles seguiram em frente com o Everybody Draw Muhammad Day e milhares de pessoas ao redor do mundo desenharam caricaturas de Maomé e colocaram na internet. Agora, se você concorda com esse tipo de coisa ou não, não é o ponto. O ponto é que ninguém morreu. Ninguém morreu depois disso. Por quê? Se só Molly Norris fala algo, você pode ameaçá-la até ela se calar. Mas quando milhares fazem o mesmo no mundo todo, quem vamos perseguir? Esse é o tipo de situação em que, se você ou outros estão preocupados, não posso questionar. O Islã debater ou responder a essas questões ou denunciá-las pode colocar minha vida em risco. Bem, só lembre-se de que, se você começar a fazer isso e outras pessoas começarem a fazer também, quanto mais de nós estivermos fazendo isso, mais impossível será nos silenciar através da violência. E você espera que eles eventualmente entendam que, ok, não podemos resolver nossos problemas, não podemos controlar as pessoas através da violência, então você espera que eles eventualmente desistam. David, obrigado pela conversa e pelo seu tempo. Onde as pessoas podem te encontrar e manter contato? É fácil me achar, procure por David Wood no YouTube. Meu canal principal agora é o Apologetics Roadshow. Sabe, é engraçado, somos eu, o Apostate Prophet, e um muçulmano chamado Isa que participa bastante conosco. Ele é um sufista e somos amigos dele. Ele é um sufista, então eles têm algumas interpretações diferentes das coisas. Então ele não fica furioso quando a gente fala algo sobre Maomé. Mas é isso, só diversão. Ótimo, obrigado novamente.